força, você pode vencer. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje estou com uma convidada muito especial. Trago aqui para vocês mais uma mentora de mulheres. Mas antes de eu apresentar, eu quero falar sobre os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Este cabelo, essa maquiagem é a Adriana do salão, a Adriana Estilos Hair. E esses cílios sempre estão alinhados a minha querida Amanda Freitas. E esses acessórios, vocês notaram? Sim, é sempre a loja Elo 21 Semijoias. Muito obrigada por esse apoio e que Deus continue prosperando na vida de vocês cada dia mais. Vou pedir para minha amiga se apresentar. Cecília, te apresenta. Olá, meu nome é Cecília Mendonça, eu sou Master Coach, sou filha amada de Deus, sou filha do seu Nelson, da Dona Lourdes, sou casada com Rafael Mendonça, sou mãe de 3 filhos e avó de 2. Cecília, eu te convidei aqui, quando a gente conversou, eu consegui entender o quanto as nossas histórias se cruzavam, né? Verdade. Em relação a superações, a desafios, né? E esse contexto todo que a gente vinha conversando antes nos bastidores, que o mundo cobra, né? Que a gente dê conta de todas as coisas. E nem precisa ser assim, mas a gente acaba sempre puxando a maioria das responsabilidades, a gente se culpa por não dar conta. E eu acho tão lindo, eu vejo que ocorreu uma transformação na tua vida. Sim. E através dessa transformação, tu vem ajudando mulheres também a passarem por esse processo. Fala um pouquinho pra gente. A minha transformação começou em 2018, né? Na verdade, eu venho de uma família muito simples, né, onde o meu pai ele era viciado em jogo e ele vivia na mesa de bar, jogando. E a minha mãe era manicure, faxineira, e ela tinha que dar conta dos 3 filhos. Eu sou a filha do meio, eu falo que eu sou a sofredora, a esquecida. E a gente foi criado assim, com a minha mãe trabalhando à noite, durante o dia ela fazia unha, para conseguir colocar a comida na mesa, porque o meu pai ele estava sempre perdendo tudo que ele ganhava na mesa de jogo. Né? Sim. E com isso eu tive que começar a trabalhar aos 11 anos, para ajudar a colocar alimento em casa. Né? Foi muito difícil. E comecei a ir para a igreja, com os vizinhos, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. E ali eu aprendi princípios e valores. Né? Minha mãe era uma mulher que vinha também de um lar muito sofrido. Minha mãe perdeu... A mãe dela ela tinha 12 anos de idade. E ela era a mais velha de 8 irmãos. Né? Depois eu fui entender, porque eu sempre me achei esquecida, eu sempre achei que a minha mãe não me amava, né? Por conta de tantas coisas que eu ouvia durante a minha infância. Ela era uma mulher muito amargurada e ela transmitia isso para mim, que era filha mulher. É bem normal que acontece isso, Sim. né? Hoje em dia eu vejo que cada vez mais as mentorias, as terapias trabalham essa questão. Eu também vivi achando... Eu não era do meio, eu tenho um irmão, eu sou filha adotiva e eu tenho um irmão que ele também é adotado de outra família. Mas eu também tinha esse sentimento de que a mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Mas depois... com a maternidade vindo, que hoje eu sou mãe, né, da Vitória e do Arthur, eu entendi que não há disfunção na questão relacionada ao amor materno. As mães, elas podem ter 2, 3, 4, 5, Sim. quantos filhos, né, Deus provê na vida delas e elas vão amar igualmente. Acontece que a rotina, que nem tu disse, né, a carga que a tua mãe tinha, e foi uma carga que ela carregou
desde de criança, Desde criança. né? E a gente passa, né, para os filhos. Sim. Né? Eu vivi isso daí também. E Cecília, eu formulei algumas perguntas, né, conhecendo um pouquinho da tua história. Como que foi, como que essa realidade moldou a tua trajetória? Então, como você mesma disse, né? As mães passam para os filhos. E, na verdade, a gente até entende, né? O racional entende, o emocional não. Então, uma criança de 0 até 8 anos, é ali aquele momento que ela está gerando as memórias positivas e as memórias negativas. Até os 12 anos, as crenças limitantes e as crenças paralisadoras, né? E aí, eu fui tendo muitas crenças limitantes, né? Até porque eu sempre escutei da minha mãe, filho de pobre não tem que estudar, tem que trabalhar para pagar as contas, porque se conseguir pagar as contas e colocar comida na mesa, já está ótimo. Então, era o que eu escutava. E isso foi a vida inteira, só que eu nunca aceitei, né? Eu sempre fui a filha rebelde, eu fazia o caminho contrário. Eu, apesar de ajudar, trabalhar para ajudar em casa, eu sempre queria algo mais. Então, eu sempre buscava estar no meio de pessoas que tinham uma vida que eu queria ter. E aí, minha mãe me criticava por isso, brigava comigo, eu apanhava. Aí, eu ia para a igreja e ia para a casa das pessoas que tinham uma família estruturada, uma família onde tinha amor, onde tinha atenção, tempo de qualidade, coisas que eu não tinha na minha casa. Aí, eu chegava em casa e apanhava porque tinha demorado da igreja. Mas olha, eu vejo o cuidado de Deus na tua Sim, vida. sempre. Porque, veja bem, você ia para a igreja, você ia, né, para lares, que nem você citou, estruturados. Sim. Né? Então, você foi abraçada por essas pessoas. Que hoje em dia, o que acontece, né, com o adolescente? Ele, muitas vezes, por querer pertencer, ele acaba em grupos, né, que vão levar ele para as drogas, né? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus nesse momento na tua vida. Sim. Apesar dos desafios, Sim. eu sempre busquei, né, um caminho bom. Porque era o que eu aprendia na igreja, né? Porque na minha casa, meus pais brigavam muito, discutiam muito. E quando eu tinha 15 anos, os meus pais se separaram dentro de casa. E foi cada um para um quarto. Né? Era uma casa grande, então foi cada um para um quarto. E eu via que os meus pais, eles não tinham harmonia, nem mesmo às vezes para conversar coisas simples. Não tinha. Era só briga, grito. E eu me casei com 16 anos, eu me casei com um homem de 39. Gente, que coincidência. O meu primeiro casamento também foi com 16 anos. Eu me casei para sair de casa. Para sair de casa. Gente. E vamos aconselhar os adolescentes, né? Não façam isso. Não façam. Porque ainda mais se for com um homem mais velho, né? Porque essa experiência durou 1 ano e 6 meses. E aí a pessoa chegou para mim simplesmente depois de 1 ano e 6 meses e falou: olha, nós vamos nos separar porque você é muito nova. Você tem toda uma vida pela frente. E eu falei, mas como assim, né? Você conhece a minha história, você sabe por que eu me casei contigo e tudo. E ele quis que... Aí ele falou, não, é porque eu estou tendo um relacionamento com uma outra pessoa, que era uma vizinha de frente, mais nova do que eu, e os pais estão me pressionando. Eu falei, tudo bem. E aí ele me fez algumas propostas, eu não queria voltar para casa, eu queria seguir minha vida. Sim. Mas a minha mãe não aceitou. E aí ela me fez voltar para casa. Eu apanhei na época dela por conta de não querer lutar por direitos que eu achava que eu não tinha mesmo, né? Apesar da lei dizer que eu tinha, eu não concordava. Porque eu falei, não, quando eu cheguei já tinha tudo. Quando eu cheguei já existia. O que ele tem hoje é tudo que ele tinha quando eu me casei com ele. Então, não faz sentido eu brigar por algo que não é meu. Eu quero, sim, conquistar. E aí, mais uma vez, ela brigou. E meu pai me bateu, ela também. Porque eles queriam me obrigar. E eu falei, não adianta, eu não assino, eu não vou fazer. E voltei para casa.
bem decidida, né? Quando tu fala, assim, a questão da rebeldia e as tuas tomadas de decisões, né? Independente da pressão. Sim. E é por isso que eu falo que eu sempre fui a filha rebelde, porque era o que ela dizia. Você é muito rebelde, mas é porque às vezes eu não queria fazer o que ela queria que eu fizesse. Uhum. Porque até os meus 15 anos eu fazia tudo do jeito que ela falava que eu tinha que fazer, mesmo não concordando. Mas depois eu comecei a perceber que não, que os valores que ela tinha não eram os valores que eu aprendi. Dentro da igreja, principalmente. E aí, quando eu me separei, tudo que eu escutava da minha mãe era assim: para que você quer se casar? Para que você quer arrumar alguém para casar de novo? Não precisa. Você é uma menina nova. Tal, porque a minha mãe, quando ela veio para o Espírito Santo, ela veio fugida. E ela foi trabalhar dentro de um prostíbulo. Olha, né? que história. O meu pai, minha mãe conheceu meu pai era cafetão. A minha mãe era a 8ª mulher que estava indo morar com ele. Então, o mapa de vida dela, ela queria plantar em mim. Né? Sim. E aí eu não quis esse mapa. Glória a Deus por isso. E por tudo isso, eu vivi muitos relacionamentos disfuncionais, relacionamentos abusivos. Né? Aí eu conheci o pai da minha filha nesse meio tempo, tive uma filha aos 20 anos, voltei para casa com uma filha pequena, de 1 ano e 9 meses. E aí conheci depois o pai do meu filho, casei de novo. Me separei e estava grávida de 4 meses do meu filho, que hoje tem 21 anos. E foi toda uma trajetória, toda uma história, né? E eram muitos relacionamentos sem sucesso. E sempre buscando o quê? Buscando estar num relacionamento onde eu tivesse segurança, onde eu conseguisse trabalhar em mim aquilo que eu sabia que lá no fundo era o que Deus queria de mim. E eu não conseguia, porque minha mãe não concordava. Essa questão materna, eu vivi um pouquinho, porque a mãe também. Né? Tu sabe que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Sim. Então, a mãe me criou, né? Prendada para ser do lar, né? Ser professora, queria muito que eu fosse professora. E eu fui parar na logística, que é outro ponto de equilíbrio que a gente também aqui conversando nos bastidores. Verdade. Eu descobri que tu também passou nessa área da logística. E tudo que só que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei de aprender. Eu não era considerada rebelde, mas polêmica, né? A polêmica. Porque eu sempre bati o pé nessas questões as quais eu não concordava ou tinha ideias diferentes, achava que poderia ser melhor a minha maneira, enfim. Eu sempre fui de debater as questões. E tinha muita dificuldade com a autoridade. Muita dificuldade. Eu acho que por isso que logo eu quis empreender. Mas eu me recordo, na minha vivência familiar, os meus pais, eles nunca discutiram na minha frente. Mas eu me recordo assim, o pai ser aquela pessoa que quando tinha vontade de fazer algo, ele dizia, vai e faz. E a mãe era que me freava. Até um momento da minha vida, eu achava isso muito ruim. Porque eu até desanimava de contar para ela algum curso que eu queria aprender, porque ela queria saber, mas para que tu precisa disso? Sabe? E no entanto, hoje tem momentos da minha vida que eu vou refletir e eu penso, que bom que eu tive uma mãe que me freou em alguns aspectos que ela conseguiu me frear, porque me frear também era algo muito complicado. Entendo. Né? Mas imagina se ela não me freasse, né? Porque realmente, assim, eu era muito pra frente em relação ao lugar que eu vivia, né? Enfim, então eu vejo muitas coisas, assim, da tua trajetória com a minha, né? E que bom a gente estar aqui conversando e contando, porque quantas pessoas que agora têm a oportunidade de estar escutando a gente aqui no YouTube e vão se identificar. Sim. E principalmente fiquem aí, né, escutando, porque tem muita história, né? E que eu quero que você perceba a trajetória, né, e de vitória que Deus preparou. Verdade. Nas nossas vidas, né, amiga? Verdade. E me fala uma coisa, aos 11 anos você precisou trabalhar.
Qual foi a sua primeira experiência profissional? Como babá. Como babá. Minha mãe tinha uma vizinha e ela teve um bebê, né? E o marido trabalhava, vivia viajando e ela já era assim, já tinha uma certa idade, ela teve filho mais velha, né? Então ela precisava de ajuda. E eu fui trabalhar com ela, com a vizinha, como babá, e ela me pagava um salário. Só que não era só para cuidar da criança, eu acabava cuidando da casa, da comidinha, passava as roupinhas do neném. E ali eu comecei a minha experiência de maternidade. Verdade. Verdade. A experiência toda, né? A experiência toda. Cuidar de uma casa, enfim. Exatamente. E como que foi para você? Olha, foi muito aprendizado. E foi muito gostoso, porque a minha mãe confiava muito nela, então foi um momento em que eu conseguia sair de casa para passear, conseguia viajar para algum lugar com ela, com o bebê, né? Então foi um momento assim que eu curti muito essa fase. Uma das experiências que eu tenho escutando histórias é que às vezes colocam as crianças para trabalhar. A minha mãe mesmo adotiva e a minha mãe biológica aconteceu isso. Elas trabalhavam, mas essa renda era totalmente para casa, para dividir, para pagar as contas da casa, era entregue na mão dos pais. Você não viveu isso? Vivi. Também? Vivi exatamente isso, porque quando eu fui, foi justamente para ajudar no orçamento familiar, né? Porque meu pai, ele vivia mais desempregado do que empregado. Então, sempre foi a minha mãe que... Sempre foi a minha mãe que foi o chefe de família, né? O sacerdote do lar era minha mãe, o sacerdote era dela. E em um momento da minha vida, né, eu fui crescendo e percebendo que... Entendendo o que ela sempre dizia. Para que a gente precisa de homem? Para nada, porque se você trabalha, se você paga suas contas, não faz sentido você ter alguém. E eu ouvi isso a vida inteira, homem não presta, né? Homem entra na vida da gente só para atrapalhar os nossos projetos. Como a gente ouve isso? Nossa, né? eu ouvia isso da minha mãe assim, até a minha fase adulta. Que nada mais é do que a resposta delas a uma ferida delas. É uma ferida delas, né? exato. Que elas replicam, né? Mas pra gente que ouve, a gente toma aquilo como verdade absoluta, né? Então, eu tomava aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu não confiava em ninguém. Minha mãe dizia assim, não existe amigo. Não existe amigo. Ninguém é amigo de ninguém. Você não tem que confiar no homem nem no seu pai. Nossa. Eu cresci ouvindo isso. Né? E verdade, até 2020, eu não tinha amigos. Porque a minha mãe ainda era viva e morava comigo. E eu continuava escutando as mesmas coisas. Eu tô cada fala tua, eu tô mais impactada. E me diz uma coisa. Tu citou a questão da religião. Como que foi que a igreja como que foi o impacto da igreja na tua vida durante a tua infância e adolescência? Foi a minha base, né? Foi onde eu me encontrei, foi onde eu sentia o cuidado de alguém, uma força maior, né? De um pai de verdade, um amor de pai. Porque o meu pai, como eu disse, ele estava sempre jogando, não tinha, apesar de ser um bom pai, ele não era um pai ruim. Ele podia não ser um bom marido para minha mãe, mas ele era um bom pai. Pelo menos comigo, não com os meus irmãos, porque ele sempre foi muito, muito bruto com os meus irmãos, mas comigo ele sempre teve um carinho diferente. Né? E acho que por ser menina também, né? Também. Mas na igreja eu encontrei pessoas que me davam apoio. Ali eu desenvolvi algo que eu gostava muito, que era fazer teatro dentro da igreja. Né? Participava do grupo de louvor, participava de vários eventos dentro da igreja. Isso fazia com que eu tivesse uma vida social, coisa que eu não tinha em casa, porque minha mãe não deixava em nenhum outro lugar, a não ser na igreja. Mesmo assim, às vezes, se passasse do horário, chegava em casa e apanhava. Porque tinha um horário para chegar em casa. Normalmente, eu passava do horário. Foi uma infância apanhando. Foi. Ai, quem nunca, né? Daí, às vezes, ela não deixava ir, né? Ela falava, não, hoje você não vai, mas eu já fiz compromisso. Problema seu. A minha família... Eu fui criada num lar católico. Então, eu vivi... A minha mãe é aquelas que não faltava à igreja, né? E eu fui conhecer verdadeiramente, né,
a igreja através da minha melhor amiga aos 13 anos. Eu fui na Assembleia de Deus. Nossa, eu fui tocada pelos louvores. E aí, o que eu fazia? Eu fugia para ir para a igreja, né? A mãe nem sonhava, porque ela sabia da minha amiga, né, que era da Assembleia, e aí ela não queria de maneira alguma, né, que eu deixasse de ser católica. Então eu mentia, eu dizia que ia visitar a amiga, que eu ia, sei lá, jogar vôlei, que eu ia andar de bicicleta, mas na verdade eu ia para a igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você podia fazer isso, né? Porque você ia em alguns lugares, mas na minha casa não podia, porque minha mãe não permitia que eu fizesse nem trabalho de escola na casa de ninguém. Ah, não, isso não era tanto assim. A única coisa que eu tinha que obedecer era quando as luzes da rua estivessem acesas, eu tinha que estar dentro de casa. E um detalhe, né? O meu pai se dizia ateu e a minha mãe se dizia católica, mas nunca ia na igreja. Sim. Então... Sim. E me diz outra coisa. Aqui, você fala muito, né, sobre identidade. O que significa para você encontrar a verdadeira identidade? Então, eu acho que a verdadeira identidade, todos nós estamos num processo de encontrá-la, né? A gente segue. Mas assim, na minha trajetória, como eu falei, eu tive muitos relacionamentos abusivos, né? Uhum. E em 2013, eu conheci uma pessoa que eu tinha um espaço de vida saudável da Herbalife, e ele era meu cliente. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento totalmente conturbado, né? E foi muito difícil. E conheci esse rapaz, ele era meu cliente, ele ia todos os dias no espaço, nós nos tornamos amigos, ele era meu amigo gay. Eu achava que ele era gay. Uhum. Né? E eu falava assim, na verdade eu achava não, gente, todo mundo achava, né? Uhum. Todo mundo falava, Rafael é gay e tal. Uhum. Um homem com 29 anos, que nunca tinha tido uma namorada na vida, nunca tinha se relacionado com ninguém. Sim. Não fazia sentido, né? E nós ficamos muito amigos. E ali eu comecei a contar muito da minha história para ele. Eu falo que ele sabe muitas coisas da minha história, que às vezes eu nem começo a lembrar e falo assim, nossa, isso, aí conto para ele. Ele fala assim, você já tinha me contado essa história. Sim, era teu amigo gay. Meu amigo gay. Né? E nós acabamos nos envolvendo, começamos a namorar, fomos um dia num restaurante com uma amiga, ela olhou pra gente e falou assim, quando vocês vão assumir que vocês estão apaixonados um pelo outro? Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, será? Não sei, vamos tentar. E esse vamos tentar, estamos aí caminhando para 12 anos juntos. Que lindo! Exatamente assim. E naquele momento eu estava fora da igreja por tantas decepções, né? Porque no meio da minha história tem vários momentos na igreja, vários momentos fora da igreja. E houve um momento da minha história, eu já tinha minha filha e eu fui parar dentro de um centro espírita. E aí lá falaram que eu tinha que desenvolver minha mediunidade, minha espiritualidade. Tinha uns 4 meses que eu estava frequentando e eu falei assim, eu vou, mas em outro lugar. E eu saí e nunca mais voltei. Né? E nesse momento eu conheci o Rafael e ele era espírita. E eu era evangélica, mas eu estava fora da igreja. Sim. Né? Entre umas decepções e outras, eu estava nesse momento fora. E fizemos um combinado. Nem você vai para a igreja, nem eu vou para o centro espírita e tá tudo bem. Vamos viver a nossa vida. Ok. Mas para quem sempre trabalhou na igreja, sempre teve cargo, sempre teve à frente de ministério, ficar fora hora arde o coração, né? Sim. A gente não consegue fugir do nosso chamado, de jeito nenhum. Isso foi em 2013. Em 2015, o sonho dele era ser pai. E eu engravidei para realizar o sonho dele. E eu perdi um bebê com 9 meses de gestação, que era o sonho da vida dele. Ali ele fez o sepultamento do nosso filho, né? E muito desesperado. E nesse momento, ele falava para mim assim, eu não consigo entender. Nós acabamos de enterrar um filho. E eu não vejo você chorar. Eu não vejo você murmurar. Eu não vejo você falar nada. Você tá bem? E aí eu falei para ele assim, eu estou ótima. Porque o Deus que eu creio, ele tem o dom da vida e o dom da morte. E não cai uma folha da árvore se não for da vontade dele. Existe um propósito. Ele não tirou essa criança por nada. Existe um propósito. Isso foi no dia 7 de maio de 2015 que eu perdi o bebê. Quando foi no dia 9 de junho de 2015, meu pai caiu doente e virou uma criança. E eu comecei a cuidar do meu pai.
E cuidei do meu pai até ele vir a óbito em novembro de 2016. Quando foi... 2015. Então, foi no mesmo ano. Dia 24 de novembro de 2015, papai faleceu. Dia 3 de março de 2016, eu descobri que estava grávida de novo. Do Lucas, que hoje tem 8 anos. Só que aí começou um processo. Porque ele entrou em depressão profunda, o meu marido. Ele ficava se perguntando quando que o Lucas ia morrer também. Quando que esse vai me deixar também. Então, foi um processo muito difícil. E naquele momento, eu não estava dando conta. Porque com a morte do meu pai, a minha mãe decidiu morar comigo. E o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi um relacionamento destruído. Porque eu sempre fui contra tudo que ela acreditava. Os valores dela eram completamente diferentes dos meus. Né? Então, a gente brigava muito por este motivo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou com um marido com depressão há 3 meses fora, afastado do trabalho. Sim. Uma mãe idosa morando comigo que também está apresentando sintomas de depressão. Um filho entrando na fase de adolescente, que era o Alexandre. E o Lucas com 1 ano e 6 meses. O que eu vou fazer da minha vida? Que desespero. A minha vontade real era subir a 3ª ponte e me jogar lá de cima. Né? E eu pensei em fazer isso. Pensou? Pensei. Até que uma amiga, num dia desses, assim, do meu auge do desespero, me liga e falou assim, amiga, você tá onde? Eu falei assim, eu vou em Vitória. Mas o que você vai fazer em Vitória? Você não perdeu nada em Vitória. Eu falei assim, mas eu vou em Vitória resolver umas coisas. Ela falou assim, não, vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu falei, ok, tá bom, vou ir. Aí fui na Praia da Costa, comecei a conversar com ela. Ela falou assim, olha, você vai para São Paulo comigo. Eu falei, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu tenho R$50 na carteira, tô toda endividada. Minha vida tá um caos, você não tá entendendo. Ela falou, amiga, o que você vai fazer? Eu não sei, mas você vai comigo. Eu conheci uma pessoa que a minha irmã veio aqui, me apresentou, Paulo Vieira e tal, da Febracis. Também não conheço ele pessoalmente, não sei muito dele, mas existe um tal de método CIS e nós vamos lá encontrar a nossa identidade. Eu falei, mas eu sei quem eu sou, menina. Aí ela, não, amiga, não é essa identidade. Vamos lá. E nós fomos. E aí eu fui, ela falou, não interessa, que se você tem dinheiro, se você não tem, eu já paguei, tá tudo pago e nós vamos. Tá. Olha que benção. E aí fui. Eu falo para ela que ela foi o anjo que Deus usou para me tirar de cena, me tirar do foco para que eu enxergasse algo a mais. E lá eu encontrei. Eu fui buscar ajuda para lidar com a situação com eles. Mas lá eu descobri que a ajuda era para mim. Que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia viver a minha vida. Eu vivia vivendo a vida de todo mundo. Eu era ligada no piloto automático. Eu era ligada no 440, não era nem no 220. Eu te compreendo. Então, eu fazia tudo para todo mundo, resolvia o problema de todo mundo, mas na hora de resolver os meus desafios, eu não sabia como resolver. Porque eu vivia ocupada. E a minha ocupação era para quê? Era para me sentir amada, me sentir pertencente, saber que eu queria estar pertencendo a um grupo, me sentir amada. E aí, eu descobri tudo isso lá. E ali, eu comecei a me encontrar com a minha real identidade. A identidade que Deus me deu antes mesmo do ventre da minha mãe. Começar a entender o meu chamado. Começar a entender por que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, ainda quando criança. Que se tinha um amigo com problema, eu parava tudo que eu estava fazendo e ia lá socorrê-lo. Dava bons conselhos, levava para a igreja. Lá na igreja, eu era a pessoa que mais levava vidas para Jesus. Eu convidava todo mundo para ir para a igreja. Tá chorando? Vamos para a igreja. Tá com dor de cabeça? Vamos para a igreja. Então, tá feliz? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Era assim. Então, eu sempre fui assim. E aí, eu comecei a entender um pouquinho de quem, de fato, eu nasci para ser. Quem que Deus me chamou para ser. O que Ele queria que eu fizesse. E ali, eu comecei a ter uma visão de uma Cecília que eu não conhecia. Que fantástico isso. Esse método que tu encontrou te tirou completamente da poluição. Exatamente. Né? Porque acontece muito isso. Aquilo que cresce é aquilo que você foca. Sim. E às vezes você está tão sufocada no meio de algum problema que está tirando a tua paz que você não encontra. Às vezes a solução está na tua frente, mas você não encontra, porque você está cega, só olhando para as dificuldades, para os problemas, e que naquele momento você tinha
um pacote, né? E eu tô contando um pouquinho, Um assim, pouquinho. né? Porque eu falo pro meu marido, assim, que eu matava todos os dias. Porque eu não acreditava em depressão. Para mim, depressão era frescura, falta de Deus. Porque eu falava para ele assim, como que você está em depressão? Isso é uma frescura. Eu tenho todos os motivos do mundo para ser mimizenta, reclamar, ficar achando que Deus me abandonou. E não, estou aqui lutando, buscando. Então, para de frescura, vai orar. Só que... Como é triste para quem está em depressão ouvir isso, né? E eu não entendia, né? Eu também. E eu achava, de fato, que depressão era frescura. E aí, lá, nesse método, eu entendi que não, que é uma doença, porque lá trata de muitas coisas. E eu falei assim, meu Deus. Quando eu voltei outra mulher. Outra mãe, outra filha, né? E assim, nesse momento eu decidi. Foi um momento de decisão. Eu falei assim, não, já que é possível restaurar os relacionamentos a partir da minha transformação, então eu vou começar a me transformar, vou começar a me conhecer, saber quem eu sou, né? Trabalhar o meu emocional, ressignificar e reprogramar as minhas crenças, as minhas memórias ruins, dar um novo significado. Vou entrar nessa jornada de transformação. E entrei. E quando eu voltei, eu me posicionei na fé também. Eu falei para ele, olha, eu vou buscar uma igreja para voltar a me reunir. E não me faz escolher entre você e Deus. Porque para mim era muito fácil, eu já estava acostumada a não dar certo, próximo, né? Só que quando eu conheci o Rafael foi diferente, porque eu entendi que Deus ele estava me entregando uma estrutura que eu sempre busquei. Porque o Rafael, apesar de ter sido criado num lar espírita, mas eles sempre tiveram muita união em amor, em palavras, em abraço, em beijo. Então, assim, eu achava lindo quando ele chegava na casa do pai dele e os dois se abraçavam, se beijavam, que eu nunca tive isso na minha casa. Sim. Né? Aliás, na minha família, as pessoas têm resistência a abraço. Né? Eu quebrei isso depois da metodologia, que eu fui trabalhando isso em mim. E aí eu voltei, comecei a ir para a igreja. E quando foi em 2022, depois de muita oração, de muita busca, de muito exemplo, ele desceu as águas e hoje ele caminha junto comigo na mesma fé. E não seria diferente. Deus já havia planejado. Sim, já mesmo. O meu marido também, ele desceu as águas. Quando eu resolvi tomar a decisão, ele disse, tu quer te batizar? Vai, mas não conte que eu vou estar contigo todo dia. Em todo domingo em igreja, né? E quando a gente mudou para o Espírito Santo, que eu me batizei lá em Porto Alegre. Quando a gente mudou para o Espírito Santo, a primeira coisa que eu fiz quando decidi o bairro que ia morar, fui procurar a igreja mais próxima. E me encontrei e continuo nela até hoje. E uma coisa que... E ele, então, foi no encontro... Foi muito lindo, porque eu nunca tinha participado... do encontro com Deus, né? Desses retiros. É muito bom. E ele estava viajando, São Paulo, e eu fui no culto dessa igreja, da Batista Betel, Palavra da Fé, lá de Morada de Laranjeiras, e estavam anunciando o encontro com Deus. Só que parecia que só tinha eu na igreja, que não tinha mais ninguém, e que o pastor estava conversando ali só comigo. Eu pensei, nossa, que lindo! O Senhor me trouxe lá do sul para ter um encontro comigo aqui. Foi essa sensação. E é ótimo, né? E aí eu já me escrevi ele. E aí ele foi me acompanhar, o que foi muito divertido, o encontro com Deus, porque chegando lá tinha que largar celular, tinha que largar relógio, porque tu tinha que ficar em silêncio. Alguém consegue imaginar eu em silêncio? Nossa, deve ser um desafio, né, Salva? É um desafio. E aí quando as pessoas estavam, entrega o celular, entrega o relógio, e ele rindo de mim, rindo assim, nós rindo um do outro, né, da situação, porque era tudo novo, a gente nunca tinha vivido aquilo. E aí, quando falaram que a regra era aqueles 3 dias, era um encontro com Deus. Não era para conversar com as pessoas. Só com Deus. Era para estar em silêncio. Nossa, aí sim que ele tipo assim, riu muito, porque né, eu quieta. Mas foi uma experiência que eu amei, né? Que foi aonde ele também entregou a vida dele, né? E me chama a atenção, e eu às vezes também...
procuro vigiar, porque é que tu disse, né? A gente em volta de tantas afazeres, às vezes chega o dia de culto e é muito fácil ficar em casa e descansar, né? Só que é bíblico, né? Você tem que fazer parte. Você pode orar, do lugar que você estiver, você vai orar, você né, pratica a sua fé. Mas é bíblico, né? É um princípio, você tem que fazer parte do corpo. Sim. Né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Às vezes eu escuto muito, e eu mesma acho que algum tempo da minha vida também entendia dessa maneira. Mas para que ir na igreja? Se eu já faço meu devocional em casa, eu oro em casa, eu pratico bem, né? Tô cansada, não preciso. Não, hoje eu entendo, né? Encontrando a minha identidade, procurando me conhecer, procurando desbloquear, curar as feridas. Fiz uma mentoria de cura aqui no Espírito Santo também, né? E aí eu fui me encontrando nesse caminho como você. E como é bom. E como, né? Deus cuida, né? Cuida dos mínimos detalhes. Ele coloca sempre a pessoa certa, no momento certo, usada por ele para poder impactar nossas vidas. Sim. Outro dia eu estava fazendo o meu devocional e eu lembrei que teve um momento da minha vida que eu não queria mais relacionamento, né? Porque eu havia passado por 4 relacionamentos onde eu sofri todos os tipos de violência. Então, eu não queria mais relacionamento. E foi quando eu comecei a me aproximar mesmo de Deus e decidi que eu ia entregar a minha vida a Ele. E eu fiz um propósito, que eu ficaria 1 ano sem... Porque por conta da minha carência emocional, eu saía de um relacionamento e caía no outro. Sim. Né? E aí eu fiz um propósito, né? Eu prometi a Deus que eu ia ficar 1 ano sem me relacionar. E passou 2 anos e meio. E quando passou 2 anos, eu estava tendo dificuldades com a minha filha adolescente, e em um momento de desespero, eu clamei ao Senhor. Não era nem uma oração, eu estava num momento de desespero e eu falei alto, disse assim: Deus, eu não aguento mais, eu aceito que eu não estou conseguindo dar conta sozinha, eu quero alguém para minha vida, né? Porque olha como que está sendo a adolescência de Vitória, e eu ainda tenho a adolescência do Arthur. Eu preciso um pai para o meu filho. E eu falei dessa maneira, tá? Quando foi esse ano, né, final de 2024, o Espírito Santo começou a me trazer à memória esse momento. E isso vinha na minha memória, até que um dia caiu a ficha, né? Eu falei, entendi qual é o recado, eu orei errado, eu pedi errado, eu clamei errado, porque naquele momento que eu estava ali triste, eu falei, eu preciso um pai para o meu filho. Então, assim, quando o Alexandre entrou na minha vida, 2 semanas que estávamos juntos, meu filho já chamava Alexandre de pai. No entanto, meses depois, a minha filha veio a sair de casa, né? E teve um rompimento, teve briga. E aí foram 4, 5 anos eu orando para ter minha filha perto de novo. A gente restituiu o nosso relacionamento de mãe e filha, mas ela não morava mais comigo. E hoje ela tá casadinha, glória a Deus, vida restituída, e tá bem. Mas eu queria ter ela perto de mim, né, aqui no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória exatamente isso. E aí, quando eu entendi que eu tinha clamado errado, eu falei assim, Senhor, eu orei errado, eu clamei errado, deixa eu retificar a minha oração desse jeito, sabe? Na minha intimidade, eu falei, permite eu retificar, porque eu preciso de um pai para os meus filhos. Eu quero ter a minha filha perto de mim, e a minha filha precisa tanto de um pai quanto o Arthur. Foi daí que, no de repente de Deus, na minha última ida para o Rio Grande do Sul, o meu marido não sabia da minha oração, ninguém sabia, né, do meu momento com o Senhor.
E no de repente de Deus, ele disse: Vitória tá com os documentos dela? Passa para mim que eu tô comprando a passagem para ela vir para cá. Né? Então, assim, ele restituiu, sabe, o relacionamento, né, do meu marido para com a minha filha. Ela veio para minha casa, sabe? Hoje meu genro, um mês depois, meu genro chegou e Deus cumpriu. Eu vejo ele todos os dias, né, me abençoando. Porque havia momentos que eu falava da minha filha e meu marido não queria ouvir. E o contrário também acontecia, né? Porque houve uma briga, houve uma discussão. Sim. E para Deus nada é impossível, né? Deus é na verdade, ele é especialista no impossível e ele quer restaurar as famílias. É possível a restauração, né? Então, hoje eu tenho a minha família restaurada, né? Mas eu retifiquei a minha oração. Então, o que eu quero contando esse pedacinho da minha vida é justamente dizer às pessoas que ele é um Deus de detalhes. Às vezes, aquele detalhezinho que não está se encaixando é só porque tu não abriu a boca e falou com o Senhor. Verdade. É um detalhezinho, às vezes, que tu pensa, poxa, mas Deus é tão ocupado, ele não vai se importar com isso. Não, ele se importa com os mínimos detalhes. Uma prova que eu tenho de detalhes é sobre o meu trabalho. Eu amo trabalhar nas questões sociais, mas às vezes isso toma um tempo de mim e o marido me cobrava, não vai deixar a nossa empresa de lado. E eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, me mostra, eu pedi uma prova de Deus, me mostra que eu estou fazendo a tua vontade, que não é uma coisa da minha cabeça, do meu coração, que é algo que tu realmente foi você que plantou no meu coração. E multiplica as minhas vendas 3 vezes mais, sem que eu faça uma única ligação. E quando foi, no período da enchente do Rio Grande do Sul, que eu estava totalmente envolvida nas questões de colher as doações. E aconteceu, 30 dias após, veio o meu relatório de vendas e era exatamente 3 vezes mais. Eu disse assim, poxa, que pouca fé que eu tive, eu devia ter pedido 10 vezes mais, né? Mas eu pude provar, porque na hora o marido deu risada de mim e disse assim, ai, que bonita, tá colocando Deus a trabalhar para ti. E eu falei, não, eu quero fazer prova. Eu nunca faço prova, porque eu não duvido do que Deus é capaz de fazer. Mas eu precisava mostrar para ele, né? E assim eu venho vivendo, né? Hoje em dia eu entendo que Deus pediu para mim desacelerar. Para quê? Para que eu pudesse ouvir melhor a voz dele e o direcionamento dele, né? Nas coisas que ele quer me usar. E há pouco tempo eu fiz prova dele de novo, né? Eu falei, Deus, tá... É certo isso mesmo, né? Vamos continuar com o podcast? Vamos continuar com assim, algumas coisas eu botei na mesa, assim, é isso mesmo, papai, né? Mostra de novo para mim, né? Que o meu trabalho, né, na empresa não saia prejudicado, Sim. né? Porque tu não dá conta de tudo. E não é preciso dar conta de tudo, né? Mas a gente se cobra e se culpa. Exatamente. Mas eu orei a Deus, eu entreguei para Ele e as minhas vendas seguem fluindo Que e bênção. crescendo, numa crescente e eu entendi que é sobre isso, sabe? Sim, que bom, né? A gente, quando a gente consegue fazer isso que tu fez, né? É muito difícil entregar, né? É muito difícil. Ainda mais quando a gente foi criada dessa maneira, né? Com uma mãe autoritária, né? É difícil entregar. Mas né? é possível. Mas é possível. É possível. E o mais interessante, Salza, é que eu sempre entreguei, mas sempre tirei. Uhum. Até que eu decidi entregar de verdade. Aprendi a descansar. Porque antes eu entregava, mas ele estava demorando muito, eu falava, não, vou ajudar a Deus, né? A gente quer quem ajudar. nunca? E da onde que Deus precisa da nossa ajuda? Que é perfeito, Né? né?
tudo que a gente pede, na verdade, eu imagino, né? Ele lá no céu, olhando para baixo e falando, olha, lá vai ela de novo. Exatamente assim. E aí a gente quebra a cara, que é para aprender. É verdade. Eu aprendi em meio ao caos, em meio aos desafios, mas ainda assim, no meio de tudo... Minha mãe sempre falava assim, quando eu era menor, né? Depois, diante dos desafios, dos relacionamentos mal-sucedidos, com pessoas, com relacionamentos amorosos difíceis, ela falava assim, o mundo tá caindo na sua cabeça. E você com essa cara de retardada, porque era assim mesmo que ela falava, feliz. As pessoas fazem as coisas com você para te prejudicar, passa meia hora, você faz de conta, parece que nada aconteceu. E aí eu olhava para ela e falava assim, mãe, já passou. Eu não posso mudar o sentimento de ninguém. Sim. Né? Hoje eu entendo que é porque, para a honra e glória do Senhor, eu sempre tive um coração perdoador. Né? Então, assim, quando eu perdoo alguém, eu perdoo de verdade. Eu lanço, nem lembro mais daquilo. E não lembro mesmo, assim, eu peço para Deus fazer eu esquecer mesmo. Sempre fui assim. E ela falava, isso é coisa de mulher sem vergonha. E que não sei o quê. E eu sempre olhei o lado positivo das coisas. Meio em meio ao caos. Então, eu sempre falava para ela assim, mas o que vai adiantar eu ficar murmurando e falando dos meus problemas para todo mundo? Quem vai resolver? É bem importante citar isso. Que é um hábito, né? É Principalmente das mulheres. E muitas vezes... E como é errado. E quando eu resolvia ouvir o que ela falava e começava a falar da minha vida e reclamar com alguém dos meus problemas, o problema só aumentava. Claro. Porque normalmente as pessoas elas não querem torcer para que tudo dê certo. E às vezes até mesmo por falta de sabedoria. Né? A pessoa te dá um conselho que não é um bom conselho e você, no auge do desespero, segue aquele conselho e dá errado. E fica pior. Então, eu passei por algumas dessas experiências, né? E quando foi em 2019, eu tive uma experiência muito forte, que eu fiz de novo o método, porque eu faço um por ano. E aí, em 2019, dia 7 de julho, era o último dia, era um domingo, era dia do meu aniversário, e eu estava dentro do método, no Rio de Janeiro. E quando eu voltei, porque eu falo assim que a nossa vida tem 11 áreas, né? É uma roda. E essa roda, ela precisa girar. E quando eu fui a primeira vez, eu trabalhei um pouco de cada área da vida. Só que quando eu voltei em 2019, eu falei, não, agora eu preciso de fato restaurar o meu relacionamento com a minha mãe. Algo queimava pedindo para que eu restaurasse. E só dependia de mim. Porque ela não ia mudar quem era ela. Sim. Ela não ia, já estava idosa, né? Tinha as verdades absolutas dela, não acreditava em ninguém, não confiava em ninguém. Então, ela não ia mudar. E aí, eu fui com essa intenção de trabalhar o perdão, né, por todo o prejuízo, por tudo que ela me causou, porque inconscientemente ela me prejudicou muito, por excesso de amor, às vezes por excesso de cuidado, e às vezes por cuidado nenhum, né? Mas aconteceu. E eu fui com essa intenção. Quando eu voltei, eu cheguei no dia 10 de julho, e ali eu comecei a aplicar algumas ferramentas, que é uma ferramenta que eu falo, inclusive, no meu canal do YouTube, eu falo sobre essa ferramenta, eu ensino a aplicar essa ferramenta, que é as 19 maneiras de aprimorar e restaurar todos os seus relacionamentos. E eu comecei a fazer essa ferramenta com a minha mãe. Né? E ali eu comecei todos os dias fazendo uma tarefa, todos os dias colocando em prática, e eu consegui. Em novembro de 2019, estar com minha vida, com a minha mãe, meu relacionamento com ela totalmente restaurado, sem mágoa, sem ressentimento. Eu não entendia por que Deus tinha urgência que eu fizesse isso. Mas eu ouvi a voz do Espírito. E ela viajou, foi passar Natal e Ano Novo na casa do meu irmão, mais novo, que mora no Rio. Ela chegou de volta para minha casa no dia 13 de janeiro de 2020. E no dia 20 de janeiro de 2020, eu saí de manhã, quando eu cheguei à noite, ela estava morta em cima da minha cama. Ali eu entendi. Ali tu entendeu tudo. Eu falei, meu Deus, como que uma decisão, né, e você ouvir, você colocar em prática aquilo que... Porque também não adianta você buscar mentorias, você buscar processo coach, você buscar mentor, você fazer treinamento, se você não colocar em prática aquilo que você aprende. Sim. Né? É um conhecimento que não transborda. Você precisa aprender,
praticar, transbordar na vida das pessoas para esvaziar o copo, para encher de novo, né? Com novos aprendizados. E foi muito lindo esse momento, sabe? Eu falei assim, nossa, eu me entendi. Entendi que eu precisava, porque se tivesse sido diferente, eu ia me sentir culpada por ter sido uma filha tão ingrata, tão, né? Porque ela sempre falava, você sempre me deu muito trabalho. E sempre por causa de relacionamentos. Sim. Porque quando eu queria estar com alguém, eu estava, independente Sim. do que ela pensava. Ela me colocou para fora de casa por conta de um relacionamento. Eu já era mãe de 2 filhos, morava na casa dela, ela me colocou para fora de casa. Eu fiquei 11 meses sem ver meus filhos. Fui morar em São Paulo nessa época. Saí de casa, assim, ela me batendo, porque minha mãe era assim, ou você aceitava o que ela queria, ela conversando, ou era na violência prática mesmo. Não tinha outra história. E eu repeti muito esse padrão da minha mãe, até eu entender que eu estava repetindo um padrão. Né? Então, quando foi em 99, quando eu entrei numa multinacional, que eu comecei a trabalhar essa questão emocional, eu falo que eu aprendi a ser gente. Verdade. Lá eu comecei a aprender a ser gente. E quando eu encontrei esse método, eu desenvolvi outras habilidades que eu já tinha, que estavam dormindo aqui dentro. Né? E aí eu comecei a despontar. E tem sido uma viagem, assim, uma jornada extraordinária. O que me chama a atenção, você, independente de qualquer circunstância, sempre olhou para o lado positivo. Sempre. Né? Me chamou a atenção que você sempre muito inconformada, né? Nada acomodada, né? Me chamou a atenção a decisão que tu tem de perdoar. Como as pessoas que são amarguradas, né, seriam mais felizes se elas soubessem como é bom perdoar. Porque quando, assim, hoje verdadeiramente eu entendo, né, depois de uma mentoria de cura, que o que o outro faz pra gente fala mais sobre ele do que... Exatamente. Eu não preciso entregar devolvendo a mesma moeda, porque não sou eu se eu devolver na mesma moeda. Sim. Né? E quantas pessoas estão aí vivendo uma vida de falta de perdão e que estão adoecendo, porque isso adoece, falta de perdão já né, os cientistas, né, enfim, já existem falta de perdão adoece, né? Então, quantas pessoas que estão vivendo com uma mochila nas costas, né, onde que cada falta de perdão é um tijolo que está carregando. E a pessoa que te fez mal, ela tá vivendo, ela nem lembra o que ela te falou, que te atingiu, ela nem lembra a conta que ela te devia e não pagou, ela não lembra a puxada de tapete que ela te deu no trabalho. Não lembra. Ou o tapa que ela te deu, ou a traição que ela te fez. Ela tá vivendo. E você tá aí acordando e dormindo, vivendo, em vez de olhar para frente, né? Pessoas que vivem nesse passado aí e remoendo, porque assim, tu imagina, e é uma coisa muito interessante citar isso. Tu imagina que cada vez que você vai falar daquela pessoa que te fez mal, é como se tu tomasse uma xícara de veneno. Sim. Um copinho de veneno. Porque você está envenenando o seu próprio coração, o seu próprio organismo, né? E o coração da gente, ele tem que ser guardado, né? Daniel fazia essa oração, né? Guarda-me o meu coração. Ele tem que ser guardado, né? No coração da gente tem que abrir a portinha e só botar coisas boas, né? Ele é como um cofre, é só guardar joias. E amargura, e ressentimento, falta de perdão é lixo. Sim. É lixo e adoece. E muitas vezes também nós nem sabemos que não perdoamos. Também. Porque não é há uma só... falta de consciência. Exatamente. Porque não é só você falar, eu te perdoo. Não é isso. Não é, porque é uma decisão. É uma decisão. E, por exemplo, eu sofri alguns abusos na minha infância também. Né? E abusos esses que eu não lembrava. E isso paralisava uma área da minha vida, que era a área conjugal.
com a minha intimidade com meu marido. Eu não entendia por quê. Né? Porque eu sempre fui muito descolada, sempre fui muito... Converso com todo mundo, faço amizades, mas na hora de ter intimidade, eu tinha alguns bloqueios. E eu não entendia. Em 2023, fui fazer de novo o método. E lá me veio, dentro de uma ferramenta, me veio a consciência, me veio uma cena, assim, clara do abuso que eu estava sofrendo naquele momento. E eu tinha 6 anos, 7 anos, mais ou menos. E eu tomei uma surra por causa desse abuso. Porque na cabeça da minha mãe eu era culpada, porque era mulher. Mas eu tinha 7 anos, eu era uma criança. Né? E não era surra. Eu falo, gente, que não era surra, não, era espancamento. Porque eu ficava uma semana tomando banho de água e sal e vinagre. Nossa, nesse nível. Nesse né? Hoje nível. seria Sim, crime. Sim. Né? E aí eu trouxe isso à minha consciência. E depois vieram outros, né? Eu fui abusada até os 11 anos. Né? Por várias pessoas diferentes. E eu não lembrava, porque a nossa mente ela é inteligente. Tudo aquilo que nos causa dor, ela bloqueia. Então, por isso é tão importante viver um processo coach. Porque o que o coach faz? Ele faz você trazer as coisas que estão do inconsciente para o consciente para tratar. Porque a gente só trata o que está no consciente. E ali não foi uma tarefa fácil. Porque eu tive que liberar perdão. Sim. Decidi perdoar. E tão importante é, né? Quantas mulheres, meninas, enfim... porque a gente escuta muito isso, né? Sim. Quando a gente se reúne a mulherada de mulheres que têm essa dificuldade, né? Na questão da intimidade e não sabe. E essa coisa da consciência, a consciência, ela é só a ponta do iceberg. É só a ponta. Né? Porque depois tem... você dá um novo significado para esse acontecimento, para gerar um novo sentimento, para gerar uma nova crença. Eu conheci uma senhora que a filha dela foi assassinada. E eu vi o testemunho dela, né? Um dia eu quero conseguir trazê-la aqui. E ela é bem vovozinha, é um amor. E ela é mãe de pastores, a família dela toda serve a Deus. E ela fala exatamente isso, que ela perdoou o bandido. E no encontro com Deus eu fui perguntar para ela, como? Como? Humanamente falando é impossível, né? E aí ela disse, perdoei. Ela falou assim, se você não deseja mal à pessoa, se você não deseja a morte para aquela pessoa, então, na verdade, eu já perdoei. Ela falou assim, você já perdoou. Aí só falta declarar Sim. o perdão, né? Então, ela disse que declarou o perdão, que decidiu perdoar e que aí... eu falei, mas... Ela disse que uma coisa era perdoar. E que com o tempo, aquilo foi ficando mais leve, Deus foi limpando. Porque ela já havia perdoado, porque ela não desejava o mal, não desejava a morte, e ela havia decidido perdoar. Mas aquilo ainda, por um tempo, ficou doendo nela. Sim. Né? Então, com o tempo, Deus foi amenizando aquela dor, até que ela ficou em paz mesmo. Né? Então, perdoar é uma decisão. É uma decisão. Tu não vai perdoar e vai esquecer. Né? E tu também não precisa, eu vejo isso, né? Então, não precisa perdoar a pessoa e continuar convivendo. Não. Né? Eu acho que a gente ora e Deus nos dá o discernimento, né? Sabedoria e discernimento. Olha, essa pessoa serve para seguir aqui comigo, essa aqui não. Sim. Né? A gente tem que ter o discernimento, né? Porque se a pessoa pisou na bola contigo, tem o risco dela pisar de novo. Então, assim, é uma coisa que eu vejo assim, é entregar para Deus que Ele vai... pedir, eu vejo assim, que é pedir a Deus para derrubar as escamas dos nossos olhos. É isso. Porque por muito tempo a gente vive cega. A gente acha que sabe, a gente acha as coisas. Isso é uma grande verdade, Salza. Eu falo que coach também precisa de coach, né? Então, eu comecei a fazer um processo coach
com uma treinadora, inclusive, uma pessoa que já treina pessoas, né, e ajuda mulheres também, e empresários para alavancar seus negócios, tudo. E eu falei assim, meu Deus, eu estou nessa jornada desde 2018, fiz todas as formações e ainda tem algumas coisas que precisam de um upgrade. E aí eu decidi, falei, vou sentar como aluna agora individual e vou fazer um processo coach. E na primeira sessão, nós conversamos, eu contei um pouquinho da minha história e fui trazendo a história com os meus pais, tal. Ela parou e olhou para mim e falou assim, desenha você. Desenhei. Aí ela olhou para o desenho, olhou para mim e falou, até quando você vai viver no passado? Numa história que não é sua? Olha para essa mulher que você desenhou. Você desenhou a sua mãe. E eu falei, caraca, é isso. Como que eu vou consertar aquilo que não está no meu controle? E quando eu comecei a fazer análise de tudo que ela estava falando, eu falei, gente, isso é uma grande verdade. Eu, de fato, fico tentando resolver os problemas que a minha mãe queria tanto resolver e não conseguia. Então, assim, e a partir daquele momento, eu decidi. Falei, não, eu vou assumir o papel que Deus sempre quis que eu assumisse. Né? Eu vou me posicionar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha imagem, eu vou cuidar daquilo que eu preciso cuidar. E eu mudei tudo. E tem 1 mês que eu estou nessa jornada, uma nova jornada. Nova jornada, né? Agora, assumindo a minha identidade, porque eu já sabia qual era a minha identidade, já sabia o que Deus queria. Mas sabe quando você fica assim, paralisada? Eu estava exatamente assim. Sabe? Eu não abria a boca. Houve um tempo que eu fazia live todos os dias, meia hora, que era uma live assim, só para abençoar o dia. Só para falar uma palavra de Deus e abençoar o dia. E quantos feedbacks eu recebi assim, nossa, a sua palavra mudou meu dia. Nossa, eu parei, porque no final eu falava assim, agora para um pouquinho aí, e se você não agradeceu a Deus ainda por este dia, agradeça. Então, assim, as pessoas, elas agradeciam às vezes porque eu estava dando um comando, né? E eu parei de fazer isso. Por quê? Não, parei. Eu simplesmente parei. Por falta de tempo, né? Porque a gente começa, não, mas é falta de tempo, agora eu tô com a vida muito corrida e tal. Não, é porque, de fato, eu assumi novamente um papel que não era meu. Aí, quando ela começou a falar tudo isso, eu falei, meu Deus, é verdade. E foi aí que eu decidi voltar a escrever meu livro, a olhar pro projeto que Deus me deu, que é um projeto que tem o nome de Rompendo Ciclos, é o nome do livro, inclusive, né? Rompendo Ciclos. Então, eu comecei novamente a olhar para esses projetos, a tirar da gaveta e falar, meu Deus, quantas mulheres estão aí precisando de ouvir a minha história, precisando ouvir que eu superei. Porque quantas mulheres foram abusadas na infância? Quantas mulheres tiveram um lar totalmente disfuncional? Em drogas, bebidas, né, discussões. Porque eu também tive problemas de drogas na minha casa. Não pelos meus pais, mas pelo meu irmão mais novo. Em um momento da nossa vida, a casa da minha mãe era um ponto de droga. E eu já tinha minha filha. Então, é muita história. Não dá para contar toda a minha história em um podcast. Não, e é verdade. Tu sabe que a gente escuta, né, nas reuniões, nas mentorias, né? A mentoria que eu fiz de cura, eu ouvi muito, né? Muitas histórias, né? E a gente acaba assim, a gente só tem controle, as pessoas têm que entender que a gente só tem controle sobre as nossas ações. Eu não tenho controle sobre as ações da outra pessoa. E como custa, né? Porque eu acho que a mulher, naturalmente, a gente é meia controladora. Controladora porque a gente quer dominar, porque a gente quer dar conta. E a gente acaba querendo tudo da nossa maneira, do nosso jeito, e ignorando que Deus nos fez seres, né, individuais, únicos. Verdade. E principalmente quando se trata de mães para com os filhos, e vindo dessa criação, dessa vivência em que a gente absorveu e acaba
vivenciando, né? Repetindo, né? Com os nossos filhos. Como custa cair a ficha, né? Eu sei que quando a minha filha saiu de casa, eu orava e eu dizia assim: Deus, eu nunca mais vou brigar com ela porque ela não lavou a louça. Porque na nossa rotina, a gente acaba querendo assumir também papéis que não são nossos. E é uma coisa assim que eu falo hoje para as minhas amigas, né, para as mães, principalmente, porque eu por muitos anos na minha vida eu fui mãe solo. E aí eu me dei conta de quê? De que eu queria assumir um papel que não era meu. Eu queria ser suficiente. Eu tava não há como eu assumir outros papéis, eu ser mãe e pai. Eu sou mãe, Deus me fez mãe. Então hoje eu quero viver a plenitude da maternidade, né? Hoje vivendo outra fase da Vitória com 23, Arthur com 12, né? E entendendo principalmente as diferenças. Como é bom quando a gente começa a entender as diferenças, até a atitude negativa que a outra pessoa tem contigo, você refletir, ao invés de logo juntar pedras para tocar na pessoa, né, e para criticar, e para culpar, e para xingar, você parar e refletir, mas o que aconteceu? Por que essa pessoa está agindo dessa maneira comigo? Porque é aquilo que tu falou. Às vezes não é com a pessoa, às vezes sou eu realmente, né, eu estou vivendo o reflexo de algo que eu fiz e que eu não estou tendo a consciência de que aquilo aconteceu, machucou, e aquela pessoa está só devolvendo, né? Então hoje eu trabalho assim com a minha filha, nosso relacionamento está restaurado, curado, e é muito lindo quando a gente conversa e às vezes ela vem colocar um ponto de vista dela e que eu discordo, eu consigo com tranquilidade falar assim: olha, eu te entendo, né? Mas eu não aprendi isso, eu não consigo discernir isso dessa maneira que tu tá discernindo, porque tu tá numa outra época, na minha época era diferente, eu ainda não tô acompanhando esse teu raciocínio, esse teu pensamento sobre alguns aspectos. É que nem política, é que nem religião, que às vezes as pessoas brigam e porque cada um defendendo o seu ponto de vista. Então, hoje é tão bonito isso, sabe? Eu entendo ela me entende, né? Eu não fico mais idealizando que eu queria que ela fosse assim ou assado. E nem ela fica achando que eu tenho que ser a mãe perfeita. Não, eu sou uma mãe, um ser humano cheio de defeitos. e tá tudo bem, sabe? Todo dia, o importante é todo dia tu procurar, tu te conhecer, entender onde que dá para melhorar. Exatamente. Né? Eu acho que o coach trabalha principalmente isso. Muito. E assim, você entender que você precisa olhar para você, né? E estar aberta aos feedbacks, porque a vida nos dá feedbacks o tempo inteiro, né? E assim, você foi mãe solo, né? Eu também fui. Só que a minha filha, por exemplo, a diferença dela para o meu filho são 7 anos. E quando ele nasceu, ela ficou muito revoltada, porque desde os 2 anos ela morava com a minha mãe. Eu morava com os meus pais, morei com os meus pais até os meus filhos já grandes. Quando eu fui morar sozinha com o Alexandre, ele tinha 7 anos. E logo depois eu conheci o Rafael. Mas a Rayane, nós não tivemos assim um relacionamento de mãe e filha. Porque ela olhava para minha mãe como mãe dela. Não chamava de mãe, chamava de vó. Mas ela olhava para mim mais como uma irmã do que como uma mãe. E nós só construímos esse relacionamento depois que ela foi mãe. Sim. E a cobrança dela comigo sempre foi assim: mãe, você sempre foi assim meu exemplo, a sua coragem, a sua força, mas você nunca me deu o que eu mais precisava, que era o seu tempo de qualidade. Igual aconteceu comigo com a minha filha. E assim, eu tenho 3 de idades completamente diferentes, porque ela tem 28, o Alexandre tem 21 e o Lucas tem 8. Né? Eu falo que o Lucas veio para me ensinar a maternar.
Porque o que com acontece. o Alexandre Aham. ainda foi um pouco privilegiado, porque eu tinha mais tempo, conheci Sim. o Rafael, aí Rafael assumiu a posição de sacerdote, Uhum. né? Não foi sempre assim, então durante um bom tempo eu ainda tinha os papéis invertidos, né? Que quando ele foi para a igreja em 2022, que ele começou a ver que ele precisava assumir um papel diferente, a se tornar pai de verdade, a ter essa postura. Né? Mas até então nós éramos papéis trocados mesmo. Sim, e a energia que a gente carrega querendo Lembra da inverter esses mochila que papéis. você falou, com um monte de tijolo, Como aquele fica peso? pesado. Nossa, é muito peso. A gente assume um papel que não é nosso. Não, eu me lembro, assim, de conflitos normais com Vitória de adolescência, eu explodia. Porque eu já vinha de um dia no trabalho, né, matando alguns leões. Porque tu sabe bem, tu trabalha na logística, então tu trabalha num mundo, assim, que é 95% masculino. Sim. E aí onde tu tem que... Eu enfrentava isso, né? Mostrar os resultados que eu não alcançava os meus resultados porque eu tinha um rostinho bonito. Não. Não, é porque eu era competente, porque além de ser... Eu amava aquilo que eu fazia, né? Mas aí, no mundo corporativo, as pessoas têm aquela competição, às vezes, tóxica, Sim. né? Onde tu tem que estar administrando, porque toda hora tem alguém querendo puxar o teu tapete. E aí, quando tu é mãe solo, né? Então, assim, às vezes tu te agarra numa oportunidade que pra ti tu pensa que é única, quando na tua frente tem outras melhores, mas tu tem tanto medo de perder aquele pouco, porque tu tá sozinha. Sim. Tu acha que tu tá sozinha no barco, na verdade tu nunca tá, Deus tá contigo no barco, é só você acessar, né? É verdade. Todos podem acessar, mas como eu te falei, a gente vive cegos, porque eu vejo assim que o inimigo faz exatamente isso, e principalmente com as mulheres. Enche a gente de tarefas, a gente se ocupa, às vezes com coisas que nem tá te entregando resultado nenhum. E muitas vezes nós nos ocupamos com coisas que nem são nossas, né? E que não são nossas. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tive que aprender a dizer não. Eu não sabia dizer não. Então, qualquer hora do dia que você me ligasse, me pedisse qualquer coisa, eu ia largar tudo que eu estava fazendo para te servir. Que a minha linguagem de amor é ato de serviço. Né? Então, eu largava tudo. E não só isso. Associado à minha necessidade de aprovação e de me sentir amada, se eu não fizer isso para Salzai, ela vai ficar chateada comigo. E eu não posso. Sempre preocupada com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. Quando eu aprendi que o que o outro pensa, o que o outro acha, é só o que o outro acha, que isso não rotula quem eu sou. Exato. Né? Não tem nada a ver com a minha real identidade, não tem nada a ver com quem eu sou em Cristo. Não, é só o que ele pensa. Eu fui liberta. Aí eu aprendi a dizer não, com amor. E como é bom, né? E como é bom. Ai, é muito bom dizer não, gente. É muito bom. Tu sabe, e eu passei, assim, anos, né, mãe solo. E quando eu encontrei a pessoa que veio somar na minha vida, eu ainda passei alguns anos, assim, que eu poderia fazer menos, mas eu procurava fazer mais, porque meu marido é consultor tributário, né? Entre outras empresas, outros negócios. Então, trabalho junto com ele. Só que, além de trabalhar com ele, que eu poderia exclusivamente só trabalhar com ele, eu arrumava outros afazeres, né? Vendendo algum produto. Eu arrumava outras coisas, porque as minhas feridas emocionais, né? Os traumas que estavam comigo, eu achava assim, mas se ele faltar? E se ele aprontar comigo? E aí eu não sou uma mulher independente, né? Porque eu tô só trabalhando com ele e, enfim. Quando, na verdade, a gente tem que entregar para Deus, né? Então, o momento que o Senhor começou a ministrar na minha vida, né? E eu fui largando, assim... Eu tinha várias coisas que não estavam me dando resultado, só estavam ocupando o meu tempo, matando o meu tempo de qualidade com o Arthur, com o marido,
Assim, eu poderia ter tempo de fazer minha atividade física, de fazer várias coisas, de viver várias coisas, de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia proporcionado, muito além do que eu pedi, e eu não estava desfrutando. E eu vejo isso também, assim, a ação do inimigo, de ele nos distrair com essas coisas, né? Como é bom você se conectar com a fonte, pedir para as escamas caírem e você começar a enxergar. E aí que nem você fala, é onde você começa a aprender a dizer não, né? Mas quantas de nós, às vezes a gente não tá afim de alguma coisa e falava, tá, vamos lá, mas você já estava cansada, não queria, ou você tinha outras coisas e que nem tu falou, eu largava tudo para ir lá. Sim. E ganhar o quê? Né? Às vezes nenhum muito obrigada. Não. E muitas vezes ainda ser criticada. Ser criticada, sim. Mas é assim, a gente precisa se libertar da necessidade de estar ocupada. É verdade. Porque nós, principalmente que somos mulheres independentes, que temos aquela questão do fazer, né? Tem que fazer porque eu tenho que nada. Tu sabe que meu marido, esses dias, ele falou assim pra mim, eu vou te deixar sem carro. Né? Que ele ia me deixar sem carro para que eu sossegasse em casa, porque nessa coisa de estar sempre procurando algo para fazer. Então, assim, hoje eu tenho o meu tempo de leitura que eu procuro, que nem eu te falei. Eu abandonei a atividade física, abandonei meu beach tênis, abandonei várias coisas que agora eu tô retomando em nome do Senhor Jesus. Vencendo um dia de cada vez, né? Porque desafiando os gigantes, né? O que acontece é isso, a gente tem que começar a colocar as prioridades para poder gerir o tempo e as prioridades e entender o que cabe, o que é bom, o que não, isso aqui tá pesando para mim. Larga. Só que muitas vezes a gente não tem noção do tempo que nós estamos perdendo, né? Porque não sei você, mas eu não tinha a prática de fazer uma coisa tão boba que é chamado mapa da produtividade. É uma ferramenta do coaching integral sistêmico que eu aplico para os meus coaches, mas eu não estava fazendo na minha vida. Tu aplicava? Mas não fazia. Aí um belo dia eu falei assim, mas peraí, eu vou fazer porque eu não estou dando conta, e aí eu passo as tarefas para os meus coaches, eles chegam aqui com tudo bonitinho, tudo feito, deu conta de tudo, e eu tô toda atrapalhada. Até por conta do meu perfil comportamental, que eu sou influente, né? Sim. E o influente, assim, ele vai, sim, né? Deixa a vida me levar. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Aí, quando eu comecei a fazer o mapa da produtividade, que eu preenchi o mapa 24 horas, eu entendi aonde que eu estava roubando o meu tempo. Eu mesma roubava o meu tempo, me distraindo. Mas e como que uma pessoa que tem o TDAH consegue fazer esse mapa da produtividade? Porque como é difícil manter o foco. O que acontece? Você precisa primeiro identificar aonde que o seu tempo está indo pelo ralo. E com o mapa da produtividade você consegue. Por quê? Porque você bota o celular para apitar a cada 15 minutos. E nesses 15 minutos que apitou, você vai parar tudo e vai escrever exatamente o que você estava fazendo. Se você estava no banheiro, você escreve. Se você estava no celular, você escreve. O que você estava fazendo naquela hora. E aí, 24 horas você vai fazer isso. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? E depois você vai avaliar o seu mapa. Quanto tempo eu fiz e quanto tempo eu fiquei no celular? Vou somar os momentos que o celular apitou e que eu estava no celular. Quanto tempo eu gastei para almoçar? 1h30? Opa, 1h30 eu poderia ter almoçado com menos tempo. E aí você vai ali filtrando o que você está fazendo que está tomando muito o seu tempo e que não está sendo produtivo. Que interessante. Eu vou te mandar o mapa da produtividade depois pelo WhatsApp. É incrível. E, mas eu tenho TDAH, não consigo focar. O TDAH é maravilhoso para foco. Porque você foca naquilo que é importante. Então, você precisa primeiro identificar o que é importante, o que é urgente,
É o que é de fato uma prioridade. Porque tem coisas que eu faço na minha vida, que eu fazia, né? Não faço mais. Mas eu fazia na minha vida que não era prioridade, que podia esperar. Mas não, eu parava tudo para fazer aquilo. E aí o que eu de fato precisava fazer, eu não fazia. E nesse mapa da produtividade, eu identifiquei. E aí você consegue sair da procrastinação. Você Porque o para que de- realmente tu precisava fazer, Exatamente. tu não estava fazendo. Então tu estava procrastinando. E esse é a maior entrega do coach, é justamente isso. É te tirar da procrastinação. Porque o que o coach faz? Ele te tira do estado atual e te leva para o seu estado desejado, para você realizar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E como que uma pessoa que procrastina chega na meta? Né? Então, você precisa de ferramentas que vão ali te ajudar a trilhar o caminho. Eu vou querer trilhar esse caminho, já vou te falar aqui. Eu vou querer fazer esse mapa e vai ser muito divertido. Vai! Porque é muito trabalhoso. 24 horas ali, você, a cada 15 minutos, o celular despertar para você anotar. Pra, tipo assim, um tapa na sua cara. Eu devia estar fazendo tal coisa, estou fazendo outra. Eu tive uma coach que ela falava assim, Cecília, em que momento que eu vou ler? Em que momento que eu vou assistir filme? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Amo ler. Vamos fazer o seguinte, vamos preencher o mapa da produtividade. Você vai fazer isso amanhã. E aí ela fez. Quando foi na próxima sessão, ela trouxe. E aí eu comecei a somar junto com ela. Eu falei, amiga, realmente você não tem tempo. Você passa 4 horas e 5 minutos do seu tempo durante o dia nas redes sociais. Fazendo o quê? Rolando feed. Porque tudo bem você ficar 4 horas no celular, se ele estiver te dando produtividade, se você está exatamente, produzindo, se você está exatamente. trabalhando, se você está Sim. fazendo algo que vai contribuir para o seu crescimento. Ok. Agora, ficar 4 horas rolando feed... Eu até dá um tédio, eu não consigo. É entediante para mim. Eu uso o celular para trabalhar, né? Então, eu não consigo também. Hoje mesmo minha filha falou, mãe, você viu... Nem sei mais qual era o assunto, mas um assunto que está aí nas redes sociais e tal. Eu falei para ela assim, minha filha, não estou sabendo de nada. Ela, mãe, você está muito alienada. Eu falei, minha filha, mas você me liga para me contar e tá tudo certo. tudo Tô em certo. paz. Mas olha só, outra experiência que eu, de vez em quando, me dou direito, que é muito raramente, eu tenho que praticar mais, é largar o celular. Se as pessoas soubessem como é... Porque, assim, é meio que... O celular é meio que... Eu tô segurando aqui porque eu tô com as perguntinhas que eu formulei para ela. Então, eu tô, de vez em quando, você vê eu olhando aqui porque eu tô aqui mensurando as perguntinhas que eu ainda quero fazer. Só que, assim, você meio que sente uma obrigatoriedade, vira uma obrigação você responder, Sim. você atender. E não é para ser uma obrigação, né? Então, assim, como é bom, assim, se as pessoas conseguissem definir hora na mesa com a família, sem celular, né? Hora de dormir, sem celular. E quanto se fala do quanto atrapalha na hora do sono o celular, Muito. né? Eu vejo, assim, hora de qualidade com a família, de olhar um filme... de jogar, de ir fazer preparar uma comida, largar o celular e conversar. E no final de semana, façam essa experiência de botar ali ocupado, férias, qualquer mensagem ali no automático e largar o celular no final de semana, um dia que for, um sábado. Não pega o celular. Nós criamos uma rotina na minha casa. Porque todo mundo sentava para almoçar, para tomar café, e todo mundo com o celular na mesa. Né? E aí eu criei uma rotina. Mesa não é lugar de celular. Então, o celular é longe da mesa, porque se ele tocar, você vai levantar. Então, deixa em outro cômodo da casa. E quando senta à mesa para fazer qualquer coisa, mas ora, consagra ao Senhor aquele momento, e aí faz as refeições e 7 horas, 7h30 no máximo, ninguém mais usa celular em casa. Ah, mas e se alguém precisar falar com você? Se tiver alguém morrendo, a pessoa vai ligar. Exato. Porque mensagem, eu vou ver no dia seguinte. Isso. Então, dificilmente eu respondo mensagem depois das 7h30.
A não ser, claro, quando tem alguma sessão, tal, aí eu fico no celular até mais Sim. tarde, porque a sessão dura Sim. 2 horas, vou Sim. começar às 19, vai terminar às 21, mais ou menos, 21h30. Então, eu uso o celular. Fora isso, ninguém mais usa celular. Qualidade do sono melhorou. Melhorou o TDAH do meu filho, porque tirei as telas. Comecei tirando às 7 da noite. Hoje ele não usa mais tela durante a semana. Só sexta, sábado e domingo até as 4 da tarde. Ah, lá em casa também é assim, com o Então Arthur. mudamos. Mas precisamos criar esse hábito primeiro em nós, né? Sim. Porque é o exemplo. Uhum. Então precisamos fazer isso. É. E foi libertador. Foi assim, extraordinário. Como alivia, né? Porque assim, pra mim tu tá ali rodando coisas, às vezes conteúdos que nem vai somar nada na tua vida. E no tempo que tu poderia estar fazendo uma caminhada na praia com o Namorando. filho, namorando, né? E tá ali no celular, E tá ali. alienada. E falando de autoconhecimento, me vem também à cabeça a questão, a gente falou tanto de relacionamento familiar, mãe com filhos e filhos com mães e pais, enfim. Mas a questão relacionamento à esposa, né? A mulher com o marido. Né? Uma das coisas que eu aprendi é de quando a pessoa o marido faz algo que te chateia, né? De como tu colocar para a pessoa, olha, tal situação, naquele dia que você fez, que tal situação que ocorreu, fez com que eu me sentisse assim. Sabe? Falar como, não apontar o dedo. Olha, tu fez isso. Né? Não, mas falar para ele, né, deixar passar, porque se ele faz alguma coisa e na hora tu vai reclamar, na hora tu vai apontar o dedo, é briga, dá certo. E quantas são as vezes que acontece, às vezes, das brigas, desses momentos, desses ruídos acontecerem numa sexta-feira, que aí você passa aquele final de semana, né? Horroroso. Eu falo que nesse assunto eu sou PhD. É. Né? Porque está no 5º casamento, tem que ser PhD. Mas eu vou fazer já 12 anos que eu e o Rafael estamos juntos, 10 anos de casada, 12 anos entre namoro e casamento. Mas nós nunca tivemos esses momentos assim de briga, de discussões, diferente de todos os outros meus relacionamentos, que eram, eu falo que era tiro, porrada e bomba. Né? Mas assim, nós aprendemos isso. Nós tínhamos um acordo desde o início. Se eu faço algo que você não gosta, fala na hora não, espera. Depois você fala. E eu vou te ouvir. E nós vamos trabalhar isso juntos. Então, nós tivemos esse acordo desde o início. Olha. Então, todas as vezes que ele faz algo que me chateia, eu não falo, por mais que a mulher sempre tem a Flora, né? Eu falo que a velha Cecília fica tentando pular aqui. Mas eu falo, não, calma aí, você é nova, você é renovada. Então, você não pode. Não pode, né? Então, é assim, uma briga interna. Sou transformada. Então, eu não vou falar agora, eu não vou falar. E aí, eu espero, e no momento certo, às vezes no momento que nós estamos só eu e ele, aí eu falo, poxa, sabe aquela situação? Poxa, me chateou tanto. Eu me senti tão magoada, tão chateada. Mas não é sobre falar o que o outro fez errado. Ó, você errou é o seu sentimento. nisso. Não. É como você se sentiu. Essa sua atitude fez eu me sentir assim. E aí, muitas vezes... muda. E o mais interessante é que muitas vezes ele fala assim, nossa, isso me perdoa, porque eu não imaginava que isso tinha te ferido. Porque é inconsciente. É inconsciente. E eu toquei nesse assunto porque é sobre isso. Porque, às vezes, a mulher, ela precisa de ajuda, mas ela não fala. Ela não fala. E o homem, ele não adivinha. Não. Mas, quando for falar, tem maneiras e maneiras, né, de falar. Né? Então, assim, como é importante a comunicação. E eu vejo também que o inimigo, uma das estratégias do inimigo em destruir os lares é a falta da comunicação. Sim. Então, assim, não adianta se emburrar, ficar o final de semana todo sem falar com o abençoado,
Não adianta. Porque só vai piorar, não vai melhorar. Até porque nós não podemos dormir brigadas com o marido, né? Somos E- transformados. E existe um manual na Bíblia que nos ensina a ser uma mulher sábia e edificada, né? Que é Provérbios Exatamente. 31. É um manual pra gente. É possível ser a mulher de Provérbios 31. É difícil, mas é possível. Mas é possível. Mas eu vim trazer esse contexto também aqui, já que a gente estava falando, né, de relacionamento, de amadurecer, de autoconhecimento, né, de superação. Eu achei importante citar um pouquinho sobre isso, né? E hoje em dia existe aí diversas ferramentas para serem trabalhadas, né, nessa questão também, né? Porque se eu preciso melhorar, né, o meu parceiro também tem alguma e outra coisa. E como é bom quando a gente consegue conversar e ir fazendo os combinados e os ajustes necessários. E às vezes nem é uma grande mudança, são mínimos. São detalhes. São detalhes. Agora, a questão da pasta de dente, não adianta. Eu já desisti. Sabe, tem coisa que não tem motivo. Não tá no seu controle. Não tá. E tipo assim, ó, vai brigar com o abençoado por uma coisa tão... Eu vou lá, fecha a pasta de dente e tá tudo bem. Às vezes tá lá, secou a pasta de dente e tá tudo bem. Sabe, de você administrar quais as brigas que valem a pena brigar. Também é muito importante. É importante, é identificar. Tanto com os filhos, com o marido, o que vale a pena? Né? O que está tirando a minha paz? O que vale realmente a pena? Então, às vezes, se faz uma tempestade num copo d'água. Sim. Né? O copo transborda por causa de uma gota. Né? É verdade. Por quê? Porque a pessoa não vai se comunicando, vai acumulando e vai brigando e as relações sendo desgastadas por coisas assim. Coisas simples. Simples de resolver. Simples. Porque até mesmo para brigar nós temos que ter sabedoria. Sim. Porque tudo que sai da nossa boca tem o poder de edificar ou de destruir. Exatamente. Né? Até mesmo chamar a atenção de filho. Uhum. E quando eu falo que o Lucas veio para me ensinar a maternar, é justamente nisso. Às vezes chamar uma atenção porque ele é super hiperativo e tem TDAH. Uhum. Né? Então ele não para. Sim. E às vezes eu vou falar alguma coisa com ele e eu paro e analiso o que eu vou falar. Porque às vezes a gente fala, menino danado, você está amaldiçoando seu filho. Sim. E quando eu comecei a entender que as minhas palavras tinham poder sobre a vida, não só do meu filho, mas como de todas as pessoas ao meu redor, eu comecei a mudar algumas palavras. Então a gente tem que ter sabedoria até na hora de chamar atenção, até na hora de falar. Verdade. Porque às vezes, assim, é uma coisa boba, né? Uma bobeira, assim, que você fala assim, nossa, não tem nada a ver. Não, tem. Quando eu conto o meu testemunho, eu conto, né? Que o período da minha vida, Vitória, minha filha falava assim, quando eu não vejo a hora de chegar aos 18 que eu vou sair de casa. E eu respondia para ela, eu também, não vejo a hora disso acontecer. Lógico que eu não queria que a minha filha saísse de casa, mas na hora da discussão, né? E ela saiu. E aí aconteceu. Exatamente. Né? E aí eu passei um deserto desnecessário porque realmente eu estava carregando diversas cargas e, enfim, Deus foi trabalhando e hoje, que nem eu citei, a família está restituída e é possível. E é por isso que a gente tem o Deus para superar, por causa que foram várias as superações. Sim. Né? Então, eu quero estar aqui nessa mesa sempre trazendo pessoas como você para testemunhar para a glória e honra do nosso Deus. Amém. Que é possível, sabe? Todas as situações. Não há impossível para Deus. Não há. Não há. E continuando aqui, mais um pouquinho, quase já finalizando o nosso podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar. Qual é o conselho que você daria para mulheres que estão tentando se encontrar e se fortalecer emocionalmente? O meu conselho é a mulher entender quem ela é. Buscar conhecer, saber quem ela é.
né? Mas não quem ela é, no que ela faz, nos rótulos que ela tem, ou os títulos que ela tem. Mas quem ela é em essência. Quem Deus me chamou para ser? O que Deus quer de mim? E quando eu entendo isso, eu começo, então, a entregar e a deixar o Espírito Santo me direcionar. Porque eu só consigo chegar a algum lugar se eu souber para onde eu estou indo. Sim. Né? E você estava falando de desafios no casamento, e a minha pergunta e o meu desafio para quem está nos assistindo é: faz profecia, escreve, profetiza o casamento que você quer ter. Porque eu vivo por fé, não pelo que vejo. Então, profetiza na vida dos seus filhos. Escreve qual filho que você quer ter, qual é o comportamento que você quer que seu filho tenha. E profetiza isso todos os dias. Faz isso, faz uma profecia para cada pilar da sua vida. E todos os dias fala, declara, fecha os olhos, visualiza essa profecia já realizada e depois volta lá nos comentários e conta para nós, depois de 7 dias, o que está acontecendo. É um desafio. Olha, eu fiz isso, né? Quando eu entendi que eu queria alguém na minha vida, eu fiz uma cartinha, eu já falei em vários podcasts, não tem como não repetir e contar de novo, né? Porque talvez a pessoa que está nos assistindo não assistiu as outras edições e aí eu tenho que citar. Eu faço isso. Eu fiz isso quando eu disse para o Senhor que eu queria alguém na minha vida novamente. Eu escrevi o que eu queria e o que eu não queria nessa pessoa. E eu sigo fazendo isso. E quando aconteceu o rompimento com a minha filha, onde muitas pessoas vinham dizer que, assim, falar várias coisas negativas, eu repreendia e dizia: não, eu vou ter a minha filha perto de mim, eu vou ter minha filha junto comigo, né? Vamos estar unidos novamente, a minha filha vai fazer uma faculdade, né? E hoje ela está, né? Está agora, quer prestar vestibular, né? Já disse o que quer fazer, está trabalhando na nossa empresa, toda empolgada, sabe? E foram coisas que eu profetizei e que eu escrevi. Exatamente. Eu tenho um caderninho de oração. Isso, porque não é só você escrever, é você falar e visualizar já acontecendo. Isso. E não fica sozinha, procura ajuda, porque pede ajuda, porque as pessoas não sabem o que você está passando. Durante muitos anos, eu não pedi ajuda. E eu sofria muito com isso. Sofria calada. Meu travesseiro era a minha ajuda. Só que é um preço muito alto. E sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, procura ajuda. Procura um coach, procura um terapeuta. Né? E não desiste. Não desiste. Né? Porque Deus não desistiu de você. Não. Né? E com Ele, a gente consegue superar. Consegue, é possível superar. E me diz uma coisa, quais são os hábitos ou práticas que você acredita que são essenciais para manter uma vida estruturada e feliz? Hábitos. Primeiro hábito, acordar pela manhã e dar bom dia para Deus, bom dia para o Espírito Santo, bom dia para Jesus. Sim. Profetizar no seu dia. Todos os dias que você vai ter um dia extraordinário. Entregar a sua vida e a sua casa nas mãos do Senhor e deixar que Ele direcione a sua vida. E ser grata. Ser grata não é, eu sou grata por coisas grandes. Não, pelas pequenas coisas. Ser grata até mesmo pela escova de dente, pela pasta de dente, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Então, esse é um exercício diário que nos faz ter uma vida feliz. Sim. Eu costumo dizer que pessoas gratas são pessoas felizes. Verdade, né? Outro dia um convidado comentou sobre uma reflexão, né? No final do dia, né? Se você fosse viver as coisas pelo qual você foi grato. Eu te fiz uma enquete sobre isso no início do ano. Se você tivesse hoje apenas o que você agradeceu ontem, isso. O que você teria? Foi uma polêmica no meu Instagram. Porque muita gente fala, nossa, eu não teria nada, porque hoje eu nem agradeci o dia. Pensa. E assim, às vezes é uma frase boba, mas se você parar para analisar, é uma profundidade muito grande. Demais. Foi assim que meu marido começou a exercer a gratidão, quando eu comecei a falar isso para ele. E olha só, você fala sobre mulheres que perdem a sua identidade ao longo da vida. Qual é a primeira atitude que elas devem tomar para recuperá-la? Ter autorresponsabilidade.
entender que toda e qualquer circunstância que eu estou vivendo, eu estou na situação porque em algum momento foi escolha minha. Não terceirizar a responsabilidade. E eu sempre fui perita nisso. Terceirizar. A culpa de nada nunca era minha, sempre era do outro. Se eu estou devendo é porque eu não recebi. Se eu cheguei atrasada é porque o trânsito estava ruim. É sempre o outro. O dia que eu entendi que tudo e qualquer coisa na minha vida era responsabilidade única e exclusivamente minha, a minha vida mudou. Desse jeito. E me diz uma outra coisa. Tem mais umas perguntinhas aqui, a gente está caminhando para o final. Se tu pudesse voltar no tempo e falar com a Cecília de 11 anos, o que diria para ela? Que ela é forte, que ela é corajosa, que ela é filha de Deus, mimada do Pai e que linda jornada ela trilhou. Eu fiquei arrepiada. Linda jornada mesmo, né? E como é legal quando a nossa jornada a gente consegue tocar a vida das pessoas e elas enxergar, ter esperança através das nossas histórias, né? E qual foi o papel do empreendedorismo na sua transformação e crescimento pessoal? Quando eu comecei a empreender, foi quando eu aprendi que tudo dependia única e exclusivamente de mim. E comecei a trilhar um novo caminho. E encontrar uma nova Cecília que nem eu conhecia. É sobre isso, né? E para a gente finalizar, qual é a mensagem principal que você gostaria de deixar para todas as mulheres que estão nos ouvindo? Que se você parar, olhar para o céu, pedir socorro, que é de lá onde nos vem o socorro, você com certeza vai conseguir conquistar aquilo que você tanto almeja, buscando ajuda, olhando para si, olhando para as pessoas que você ama, e que se eu conseguir, você consegue também. É isso. Cecília, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, gente, foi um grande prazer estar aqui. Que alegria ouvir tua história. Nos bastidores eu sabia um pouquinho, né? Sim. Mas, nossa, tua história é... E tu tens ideia de quando que sai esse livro? Então, já tem data, porque a minha coach falou que tudo tem que ter data, né? Eu falo isso para os meus coaches. Tem que ter dia, mês e hora para acontecer. Sim. Então, o livro vai sair no dia 20 de dezembro de 2025. Olha, e onde que... Conta aqui pra gente onde que as pessoas te encontram. Dá o teu Instagram. @Mendonca Cecília Coach. Lá tem também meu telefone, meu WhatsApp. E pode me chamar, vai ser um prazer ouvir a história de vocês, atender vocês, vai ser um grande prazer. Pode citar o teu telefone. É 27 98844 3430. Gente, eu trouxe aqui pra ti um mimo, né? Da Cacau Show. Ah, que delícia. É minha apoiadora da loja de Morada de Laranjeiras. Espero que tu goste. Muito obrigada. É um chocolate que estava em falta. Eu fiquei super feliz hoje quando eu passei lá e já estava disponível. Que é da Fazenda Dedo de Deus. Ah, que legal. É, tem toda uma história na embalagem. Quando você for abrir, você vai ver que conta a história da fazenda. Que legal, gente. E conecta, né? Lindo. Conecta com Deus para Nossa, superar. lindo. Gratidão. E é muito gostoso também. Outro dia eu trouxe, tava em falta. Aí eu peguei uma outra barra de chocolate da Cacau Show, que é 85%. Fiquei feliz, trouxe, olha para as fitness, né? O pessoal não... Só que eu mesma fui provar e não adianta, eu não consigo. Assim, eu até gosto do 40%, 50%. Esse aí é 67%. Mas o 85%, ele é já aquele chocolate... Amargo, né? Sabe? Que é para tu elaborar um doce, uma cobertura. Então eu disse, não vejo a hora de voltar o dedo de Deus, porque esse aqui... Eu tinha outros, mas eu não sabia, me chamou a atenção, 85%, eu vim para esse pensamento do lado de cuidar da saúde. Sim. Né? Mas enfim, gente... O papo estava muito bom, a conversa estava muito boa, verdade. Né? Tenho certeza que as pessoas assim que estão nos escutando assim se conectaram,
Eu espero que tenha feito sentido para ti a história da Cecília. E se fez, vem agora aqui, dá o teu like para que essa plataforma compartilhe essa história com muitas e muitas e muitas pessoas. Isso possam aí. ser tocadas, transformadas, possam despertar e ver que, olha, não, eu não tô no fundo do poço. E se eu tô no fundo do poço, vamos olhar para cima e encontrar o buraco e sair dele. Até porque eu aprendi que poço não tem fundo, né? Você só tem que parar de cavar. É isso, tem que. É verdade. Concordo contigo. Porque o poço, quanto mais você cava, mais água você encontra. Então Né? tem que parar de cavar para poder vir para a superfície. Então, nos ajude. Vamos para a superfície, né? Tá difícil, que nem ela falou, em primeiro lugar a Deus, né? E aí Deus te conecta com pessoas maravilhosas, com coaches maravilhosas, É como a verdade. Cecília. Faça contato com ela, procure ela, porque assim, como é legal também você ser tratada com alguém que já viveu, que já superou, Sim. né? E isso eu também acho bacana, né? Porque tu te conecta, a pessoa compreende a dor que tu tá vivenciando e tá tendo que superar, porque ela passou por aquilo. E te entrega as ferramentas que ela usou. Exato, né? Quer dizer, economiza o tempo ali, tem o caminho das pedras. Diminui a jornada. Diminui a jornada. Procure a Cecília para diminuir a tua jornada. A gente colocou o Instagram dela aqui, né? Então vem aqui, dá o teu like nessa plataforma, vai ali, comenta, né? E compartilha com quem você ama. Vamos encerrar, te convido a encerrar esse podcast comigo com o nosso lema. Eu vou falar, é Deus e você completa, pra superar. Ok. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.